Deixa eu só ver. Gabriel, dá ok de novo. Pronto. Agora sim. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Desculpa esse começo que a gente sempre dá uns minutinhos de tolerância e fica esperando o ok do Gabriel, que sempre faz a gentileza também de gravar esses encontros, para quem não pode estar aqui de forma síncrona, e a gente sempre disponibiliza esses Tayane, vídeos. Oi. desculpa te interromper, mas você está com a câmera fechada. Ah, então deixa eu Eu não abrir tô... de novo. Agora? Ué, Sim? O Bernardo está sinalizando que está aberta. Às bom, vezes é então pelo para mim está celular. aparecendo fechado. É pelo Deve celular ser. que tem muitas pessoas. O Gabriel tá falando que a qualidade tá ruim da minha câmera, deve ser a internet, gente. Peço desculpas, mas o importante é que vocês consigam me ouvir. É, Queria agradecer ao Gabriel, né, que sempre faz essa gentileza tanto de gravar quanto de fazer o upload do vídeo no nosso canal do Programa de Estudos Galegos no YouTube. Então, quem quiser também depois conferir outras palestras anteriores, podem entrar nesse canal. Hoje a gente vai falar, né, sobre o evento do Galego e a sua projeção internacional através da lusofonia, com dois participantes assim incríveis, com quem eu tenho o prazer de trabalhar recentemente, que é o Bernardo Penabade e o Daniel Palau. Para quem não me conhece também, né, que eu sempre esqueço de me apresentar, eu sou a Taiane Gaspar, sou colaboradora do Programa de Estudos Galegos há 8 anos e atualmente sou responsável pelas disciplinas de galego no PROEG, e também sou convidada a ajudar na elaboração, na organização desses eventos, juntamente com a Cláudia Amorim, que é a nossa coordenadora. E antes da gente dar início a essa atividade, né, essa comunicação, eu vou passar a palavra para ela dar as boas-vindas oficiais a todos vocês. E antes dela abrir o microfone, só queria agradecer ao Bernardo e ao Daniel por terem aceitado fazerem parte desse programa de eventos mensais que a gente sempre faz por parte do PROEG, e também a Cláudia, né, pela confiança da gente também entrar na organização e fazer esses convites, e ao Gabriel pela assistência técnica sempre. Cláudia, se você puder abrir o microfone. Pronto. Bom, eu também quero dar muito boa tarde a todos os presentes, especialmente aos nossos convidados, Bernardo e Daniel, que, enfim, aceitaram, né, fazer parte desse nosso encontro com o Galego, que é mensal, né? E eu queria também muito agradecer sempre a Tayane e ao Gabriel, né, que tem proposto as atividades, que tem levado adiante com o maior amor, o maior afinco, a maior seriedade esse trabalho, né, que é da gente promover, né, a cultura, a língua e a literatura galega. A Tayane está já desde o ano passado, né, no lugar do leitor de galego, porque como professora convidada, porque estamos aí, né, com a questão da pandemia e não tivemos um leitor selecionado, e ela tem levado à frente com muito trabalho e muita dedicação esse trabalho que é, né, dar visibilidade ao galego. Então, eu só tenho a agradecer, né, essa dedicação tanto da Tayane quanto do Gabriel, né? E, enfim, feliz de estar aqui com vocês em mais um evento. Eu vi que já temos 28 participantes, não é? O que é um bom número para o nosso trabalho. Enfim, e sigamos então para ouvir nossos dois convidados com esse tema da projeção internacional do galego na lusofonia. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom, pessoal, eu vou apresentar o Bernardo Penabade, que vai ser nosso primeiro comunicador da atividade de hoje. Bom, para quem não conhece o Bernardo, ele é formado em Filologia Galega Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela. É professor de Língua e Literatura Galega e também de Português no IES de Perdouro, de Burela. Ele foi presidente da Associação Galega da Língua, AGAL, que muitos de vocês conhecem, é uma grande instituição, grande representante do reintegracionismo atualmente, talvez o que mais trabalha em relação a esse tema, essa área. Ele também colaborou com a TUBH, com El Correio Gallego, e ele está à frente do projeto NEL e da Rádio Burela. Então, Bernardo, se eu também esqueci de alguma coisa, pode comentar, pode abrir o microfone.
E me avise quando eu puder também compartilhar os slides para você. Muito boa tarde. Muito boa tarde, professora Cláudia, coordenadora. É um grande prazer comunicar com todas e todos. Grande abraço para o Brasil, grande abrazo para as galegas e os galegos que nos acompañan aquí, grande abrazo para cualquier outro lugar do mundo de onde están agora mesmo a acompañarnos. Eu tamén quero agradecer, é claro que sí, quero agradecer á Universidade Estadual este encontro, ao Programa de Estudos Galegos, é claro, á profesora Tallán e ao Gabriel, o diseñador, ese magnífico diseñador que comunicou a convocatoria deste encontro. Eu vou contar unha historia linda e como sou lento e sempre estou a abusar do tempo, vou colocar o meu cronómetro para non abusar máis e non ser irrespetuoso con a audiencia e con o Daniel Palau que nos acompañará a seguir. Unha linda historia, esta que eu vou contar, que chega agora ao seu 16º ano. 16º ano do ensino da lingua portuguesa no modelo Burela. É pouco, aínda está na adolescencia. Aínda non atinxiu a maioría de idade. Se a Tallán nos... Perfecto, aí está, es grande traballo, Tallán. Entón, comezamos por explicar iso. Onde é que estamos? Estamos aí no norte de Portugal, no noroeste da España, estamos sendo o ponto de encontro de Portugal a Galiza, é o ponto de encontro de Portugal e a España. E dentro desa Galiza que vemos aí no mapa, Burela está no norte, no máis ao norte, aí onde dis Mar Cantábrico, xa pertiño das Asturias. Aí está Burela, que é unha localidade con pouco máis de 10.000 habitantes, mas nunha área xeográfica que está por volta dos 80.000. Burela está no centro xeográfico desa área. E aí está esa imaxe que coloca a Galiza, o berzo do noso idioma. E entón estarei eu a provocar. Non, estou a descrever. Haberá persoas que ao ver iso, nomeadamente no Brasil, van pensar, non, este home está a brincar. O noso idioma chegou de Portugal. É verdade. É verdade. Mas o idioma chegou ao Brasil de Portugal, mas o berzo, a origen, está no norte. O idioma naceu na Galiza. Nesa Galiza que aí está. Por tanto, está xustificado vermos este mapa. E vamos agora á seguinte imaxe en que temos unha mostra inequívoca desa
identidade común. Aí temos a onomástica. E na onomástica, nesta Burela e nas terras do Cantábrico, temos pereiras e figueiras, nogueiras, salgueiros. Aquele Diogo Cão que foi ao Cabo Verde sairia de um porto de Portugal. Mas os cãozinhos estão aqui no norte, bem pertinho do Cantábrico. E temos cães, mas também temos gatos, e lobos, e coelhos, e carneiros, como há em Portugal e no Brasil. E temos ferro, e ferreiro, e ferreira, vas, rocha. Nós pronunciamos rocha, che, como o che pronome brasileiro. E os outros lusófonos pronuncian roxa. Penedo, Prado, Veiga, aquele apelido que está na África, con tanta fortuna na África, os Veiga, Forno e Fornos, Portela e Portelas, Fontes e Pontes. Iso, esas palabras que están na onomástica, viven e perviven entre nós desde há 1000 anos. Non son pasado, son naturalmente pasado, mas son presente, e aquí estamos nós para que sexan tamén futuro. Esta onomástica é unha proba inequívoca desa identidade común. Desa identidade común do lugar de orixe, a Galiza, a todos eses outros países aonde o noso idioma chegou. Pasamos agora á seguinte imaxe, porque unha vez que eu expliquei de onde é que falo e como me sinto, como sou e como me sinto galego, quero agora facer un preámbulo para explicar como é a historia do ensino da lingua portuguesa nesta terra galega, antes de entrarmos na historia de Burela. O ensino da lingua portuguesa na Galiza ten ben poucos anos. Estamos a falar de pouco máis de 40 anos de historia. Há justamente 40 anos nacía a AGAL, e a AGAL é o referente da unidade lingüística na Galiza. O que significa iso? A AGAL non foi revolucionaria no pensamento, porque o pensamento do que a AGAL faz estaba xa nos libros e na historia da Galiza. Mas non existía pragmática social. Isto é, defendíase o NH, mas escribíase con N. Entón, estábase a facer un discurso que non era coincidente coa práctica. Por tanto, a partir de 1981, a grandeza da AGAL consistiu en unir a teoría, que já tiña máis de 100 anos, e a pragmática. Como naceu iso? Naceu iso con ese grupo, eu coloco aí ese núcleo emisor e o público específico.
Para entendermos, o núcleo emisor era o profesor Ricardo Carballo Calero, aquele que fundou a filoloxía galega, e os seus discípulos máis próximos. Estamos a falar de un núcleo de 6 persoas. De 6 persoas que traballaban onde? Na Facultade de Filoloxía e nas facultades do Maxisterio. Persoas, os discípulos de Carballo, que nesa altura andaban na casa dos 30 anos. E ese profesorado de ensino secundario estaba entre os 22, 23, acababan de finalizar os seus estudos, e 25, 26. Portanto, a diferenza entre a María do Carmo Enrique Salido e o profesor Ramón Raimundi non ultrapasaba os 10 anos. E ese era o persoal docente a que atendía ese público específico en que eu estaba. Eses nomes que aí aparecen son de persoas que nesa altura tiñamos entre 18 e 20 anos, que fomos os alumnos, os discípulos dese núcleo emisor inicial. O que representou para nós a AGAL e o ensino desa meia dúcia de profesores e profesoras que nos deran aulas. AGAL significou o que está na seguinte imaxe: unha nova visão da lingua, a unidade da lingua e a diversidade das falas. Iso foi revolucionario no seu momento. A AGAL descubriunos que as linguas son faladas, mas tamén escritas, e que a escrita nos dá unidade e as falas diversidades. Ese foi o grande ensino. E con esa imaxe que temos aí nos nosos ecrás, nas nosas cabezas, foi como entramos, como fomos ás escolas. O que vemos na seguinte imaxe. Na seguinte imaxe vemos o perfil dese estudantado que deixamos a universidade para entrarmos nas aulas das escolas secundarias de Galiza. Cual era a novidade? A novidade que estábamos formados na universidade nas materias de lingua e literatura portuguesa e tamén nas materias, nas culturas dos diferentes países lusófonos. Tiñamos o privilexio de ser alumnos e alumnas do profesor Xosé Luís Rodríguez, unha autoridade comparável á do profesor Ricardo Carballo Calero. Alén de recibirmos ensino co profesor Xosé Luís Rodríguez, participamos en encontros galego-portugueses non só de lingüística, senón de lingüística, de literatura, de sociolingüística, de historia, organizados pola AGAL, pola Asociación Galega da Lingua. A partir de aí, visitamos Portugal, coñecemos a realidade xeográfica e cultural portuguesa e iniciamos a nosa axenda de contactos transfronteirizos. E a iso temos que sumar
que naquela altura, ao termos esas materias de lingua e literatura portuguesa e cultura dos países lusófonos na universidade, éramos profesionais con unhas bibliotecas propias de entre 20 e 100 libros de conteúdos interdisciplinares editados en Portugal, no Brasil ou nos países africanos de expresión de raíz galega. O que comúnmente se diz de expresión portuguesa porque Portugal é un país independente. Mas, na xénese, son países de raíz galega. Recording is on. Por tanto, con ese perfil, entramos no que se mostra na seguinte imaxe, que é xa deixarmos de ser estudantes universitarios para ser persoal docente. Vamos entón á seguinte imaxe en que se ve como era a nosa realidade. A partir de 1984, 1985, o portugués ensinábase nas escolas de idiomas a persoas adultas, moitas delas profesionais do ensino ou futuros profesionais do ensino, e alén desa materia específica de lingua portuguesa nas escolas de idiomas, ensinábase tamén nas escolas secundarias con eses modelos que aí aparecen. Ben, o que é que facíamos? Non existía un horario específico. Eran conteúdos complementares dentro do horario da materia de lingua galega. Por tanto, facíamos apenas unhas prácticas de leitura para mostrar a diversidade dos sotaques, para mostrar como a unidade lingüística se complementaba coa diversidade das falas, cos diferentes sotaques. Facíamos algunha síntese gramatical, ortografía e o sistema verbal irregular, e o máis importante, facíamos leituras complementares de obras literarias portuguesas, brasileiras e africanas. Aí está o nome de Alén o Cobris, que era a entidade que distribuía, era a empresa sediada en Santiago de Compostela, que distribuía os libros portugueses, brasileiros e africanos ás diferentes bibliotecas, mas ás diferentes librarías, e de aí chegaban ás diferentes escolas. Diso é interesantísimo, eu sei que este encontro vai abrir paso a outros, entón será interesantísimo contar cos contributos de Xesús Sánchez Sobrado, de Xoán Carlos Rodríguez, de Emilio Lebón, porque o traballo deles consistía en distribuir eses libros. Por tanto, eles saben perfectamente a que cidades se enviaban e quen eran os docentes que traballaban con eses materiais. Con este precedente, con esta base, no modelo do século XXI, continúa o ensino da lingua portuguesa nas escolas de idiomas, nomeadamente para persoas adultas, e aparece a novidade do ensino da lingua portuguesa no ensino secundario.
como materia específica. Son algúns centros en que é solicitada e con aquela etiqueta de segunda lingua estranxeira. Ese é o plano legal que nós temos e con ese plano legal temos que traballar. Temos os modelos que aí aparecen, o modelo 1 en que se ensina de 12 a 16 anos, o segundo modelo de 16 a 18 e o terceiro modelo, os ambos ciclos de 12 a 18, os 6 anos. Entón, temos o modelo 1 de 4 anos, o segundo modelo de 2 anos e o modelo da síntese que está en pouquísimos centros e en pouquísimas escolas é o de 6 anos de 12 a 18. No modelo Brela, 16 anos. Primeiro ano académico con estudos oficiais de lingua portuguesa en Burela. Curso 2005-2006. Cúmprense agora 16 anos no mes de setembro. Esa foi a oferta educativa inicial e agora mesmo, no presente, após esa experiencia de 16 anos, continuamos co ensino da lingua portuguesa dentro do horario de lingua galega, non como lingua estranxeira, senón como un complemento do ensino da modalidade galega e tamén como materia específica opcional. Daqui nós temos en Burela no nivel de bacharelato de 16 a 18 anos e neste ano académico 21-22 afrontamos pola primeira vez o curso para a formación complementar en linguas estranxeiras que se ofrece ao noso alumnado na perspectiva, co algo de ter un diploma, de atinxir o diploma do nivel B1. O noso norte está nesa fotografía. Observen esa fotografía e verán cual é a nosa liña de traballo. Que pretendemos? Pretendemos servir de ponte intercontinental, pretendemos proxectar o galego para a lusofonía, pretendemos proxectar a cultura dos países de raíz galega para a Galiza, pretendemos formar os nosos alumnos na universalidade e pretendemos acoller os alumnos e alumnas que chegan dos países do sul á nosa terra. Fóiseme o tempo. A partir de aquí están as preguntas: que ensinábamos, durante cuánto tempo, con que recursos pedagóxicos, como conseguíamos os materiais, como reaxían os colegas, como reaxía o alumnado en 1990 ou como reaxía o alumnado en Burela no ano 2005, cantos docentes estaban implicados, en fin, teremos a ocasión de comentalo no coloquio e se non for no coloquio, teremos a ocasión de comentalo en futuros encontros que temos a certeza de que haberá. Moito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Bernardo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu acho que eu caí em algum momento por conta da Eu estou a ouvir internet. perfeitamente. Assim?
Ai, que bom, peço E desculpas. eu confío em ter sido ouvido porque não estava preocupado, com a questão temporal e, portanto, não perguntei se estavam a compreender, não perguntei se estavam a ouvir. Mas pelo Confío em que chat, sim. suponho que eles estavam acompanhando sim. Eu só travei em um determinado momento do slide por conta da conexão, mas deu para ouvir sim. Eu agora Obrigada, estou a ouvir Bernardo. perfeitamente, Ai, perfeitissimamente. que bom. Então a internet agora está estável. Agora a gente vai passar a palavra para o Daniel Palau, mas antes dele abrir o microfone, eu vou só fazer uma rápida apresentação. O Daniel Palau ele é formado em Ciências Políticas e da Administração pela Universidade de Santiago de Compostela. Nessa mesma instituição, ele fez um mestrado em Cooperação Internacional e Gestão Cultural. De 2009 a 2011, ele foi técnico de sensibilização social e secretário do Fundo Galego de Cooperação, de 2011 a 2015. Ele publicou também Os Irmandamentos em Galícia, Globalização, Redes e Governo Local, em 2010, e atualmente ele é diretor do Instituto Galego de Análise e Documentação Internacional, conhecido como IGAD. Daniel, seja bem-vindo novamente, e a palavra está com você. Obrigado, Tallán. Bom, eu sou o Daniel, vou estar agora, aguardo que non máis de 20 minutos, a presentar o traballo do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, e a súa conexión coa lusofonía. De facto, o IGADI sempre tivo unha lexenda, un himno propio que era Axao Exterior, Axao Internacional da Galiza, co acento na lingua. Tamén quero dar o obrigado a Tallán e os parabéns ao programa de estudos galegos, porque a verdade é que impresiona a programación que conseguen ter, e a verdade é que as posibilidades da vida online no programa de estudos galegos de Río, a verdade é que é espectacular. Tamén, a verdade, unha honra participar nesta palestra online co Bernardo Penabade, porque a verdade é que ele é unha das persoas constructoras de pontes da Galiza co mundo, entón é inevitável sentir moita admiración pela súa trayectoria. Vou comezar agora a partillar unhas breves diapositivas que eu teño cá para vocês, porque o primeiro que preciso é saber, presentarlles a vocês o que é o IGADI. O IGADI, a verdade, que nasceu como un think tank de relacións internacionais, en un centro de estudos específico que nasceu con dois obxectivos estruturais de todo o seu traballo. Dunha banda, a construción de políticas públicas para promover a presenza internacional de Galicia no mundo, e doutra banda, prover ferramentas á sociedade galega para comprender o mundo desde aquí. É importante tamén para contextualizar o IGADI, a historia que vou contar, é que o IGADI nasceu no 1991, que é unha data moito significada na sociedade internacional, tanto pela caída da Unión Soviética, a caída do muro de Berlín, e a nivel interno galego, só 10 anos depois da aprobación do Estatuto da Galiza, e 5 anos depois da entrada da Galiza na Unión Europea, que poderíamos dizer que sería a entrada da Galiza na globalización tal como coñecemos nos nosos días. O primeiro que quería facer para falar e que vocês perceban o traballo de IGADI e que pensen un bocadiño nos mapas, na idea da Galiza como unha comunidade humana, ancorada en séculos de historia, xa se diz que tiñamos leis antes que Castela Reis, tamén unha Galiza que especialmente desde o século XIX e século XX é moito activa nas migrações internacionais,
como ven no mapa do medio, principalmente a diáspora galega concentrouse na América Latina, entre elas tamén no Brasil. Son máis coñecidas as comunidades quizáis de Argentina, do Uruguai ou de Cuba, mas o certo é que a comunidade galega no Brasil é a segunda máis importante do mundo, mas tamén galegos por toda Europa. E tamén é importante reflexionar sobre o noso perfil atlántico, en concreto a nosa relación tamén en ligaxois culturais co mundo celta. Esta natureza xa nos sitúa cunha personalidade propia na sociedade internacional que pretende coñecer o IGADI. Ao mesmo tempo, o IGADI nasceu no 1991, mais a verdade é que é filla dunha tradición histórica, cultural, o galeguismo, comprender a Galiza como unha célula de universalidade. Cá teñen o Plácido Castro, ele era o secretario de Relações Internacionais do Partido Galeguista antes da Guerra Civil Española, quizáis o primeiro teórico que pensou o modelo internacional da Galiza. Mas tamén temos unha longa tradición de persoas como o Fernando Pérez Barreiro, o Lois Tobío, o Ramón Lugrís, galegos universais que traballaron no sistema de Nações Unidas, que foron traductores e que estiveron sempre na idea de converser o local co global. Así as cousas, no 1991, o Xulio Ríos, que non introducí foto dele, porque ainda está moito activo, mas ele fundou o IGADI naquele contexto, non? Coa Galiza comezando a desenvolver o seu estatuto e comezando a ter competencias propias dun goberno autónomo. Isto é sensível nun estado como o español, que ten unha historia no século XX pois moito problemática ligada pois a non convivencia dos distintos povos da península. O IGADI, cando nace, é tamén moi importante ligar a súa misión como asociación ao pensamento das Nações Unidas. O espírito das Nações Unidas faz parte de todo o traballo do IGADI. Na actualidade, a propia Axenda 2030 pois tamén enmarca todo o noso traballo. De facto, o IGADI, como think tank, non só organizou, promoveu inúmeras revistas, publicacións, actos, conferencias, congresos, senón que tamén promoveu a articulación da administración local galega para a súa proxección internacional. Nese sentido, pois destaca o Fundo Galego de Cooperación e Solidaridade, que é unha rede de municipios da Galiza que faz traballo de cooperación internacional e que desde o seu nacemento no 1997 foca os seus esforzos na lusofonía, nos países de lingua oficial portuguesa, precisamente pensando nesa idea de acción internacional con acento na lingua. O IGADI foi o promotor, a entidade organizadora do primeiro libro branco da acción exterior de Galiza, da Xunta da Galiza, cando era presidente o Manuel Fraga. Neste libro branco da acción exterior, pois foi a primeira vez que a idea de lusofonía aparece en textos institucionais da Xunta como unha área xeográfica de particular interese para Galiza, precisamente por esa converxencia e esa facilidade de comunicación entre o galego e o portugués. Mas o IGADI, a verdade que é moito máis, tamén impulsou a Fundación Plácido Castro, daquele home que falamos como o primeiro teórico d'aquesta acción exterior da Galiza. O noso fundador, o Xulio Ríos, é un sinólogo de referencia, precisamente por esa coincidencia no tempo de que o IGADI nace cando acaba a Guerra Fría. De sempre o IGADI estivo moito especializado na reforma chinesa e sempre tivo foco pois nese mundo asiático que a día de hoxe, 30 anos depois, pois
está a comezar a liderar moitas das variáveis que miden o mundo. Mas tamén no propio 2009, o IGADI impulsou o GALUS, o Observatorio Galego da Lusofonía, como unha liña de traballo dentro da entidade para ter un permanente seguimento do que o que pasa nos países de lingua oficial portuguesa. Como dicía, pois, temos unha revista académica, O Tempo Exterior, moito ligada á Universidade Galega, que é unha revista semestral, académica, un das ferramentas que temos para xerar este marco teórico de políticas públicas de acción exterior de Galiza. Temos tamén unha colección específica, informes anuais, tanto do Planeta, de Relacións Internacionais, como da nosa acción exterior, o Giesi Chongwo, como unha publicación específica tamén ao redor do seguimento da política china e asiática. Mas toda esta presentación, a verdade é que procuraba presentar unha historia para o século XXI, unha historia para o século XXI. No 2012, no IGADI coincidiron dois elementos, dois acontecimentos. Dunha banda, o 2012 foi o Día das Letras Galegas ao Valentín Paz Andrade. E doutra, como IGADI estamos a organizar unhas actividades para poñer en valor o que era o traballo dunha década dos municipios galegos e os municipios caboverdianos a cooperar. E nese contexto é que recibimos con grande alegría pois a noticia de que existía un grupo promotor que quería impulsar unha lei que recoñecese o carácter lusófono da Galiza, a utilidade do portugués para os galegos e ao mesmo tempo que facilitase a súa introdución no ensino, que por esta normativa pois nunca tivo fácil solución. Unha historia para o século XXI, agora xa levamos pois quase unha década de seguimento de que o que aconteceu con aquel grupo promotor que quería promover esa lei. Pois é un conxunto de máis de 50 entrevistas a xornalistas, a políticos, a académicos, a activistas, a xente moito variada e de xeraxois moito diversas. A base das entrevistas acostuma ter unha liña biográfica para coñecer tamén que clase de elementos identitarios xeracionais existen a hora de pensar estas relaxoes da Galiza coa lusofonía. Ese conxunto de entrevistas é como unha matriosca. Nos, cando nos achegamos a conversar con esta xente sobre o que é a Lei Paz Andrade, esta lei que se aprobou finalmente no 2014, sempre descubrimos moitos subtemas que están interligados entre sí. Por iso esta investigación, unha historia do século XXI, é como unha matriosca da que saen diferentes bonecos. Un deles, o máis importante, é a historia da Galiza con Cabo Verde. Precisamente como nos comezamos a investigación naquel contexto de celebración das relacións entre os municipios galegos e caboverdianos, interesábanos moito coñecer quais eran todas as relaxoes da Galiza, que era un país pequeno no norte, no Océano Atlántico, con un país aínda máis pequeno cuantitativamente no sur. A verdade é que há unha historia moito fermosa, principalmente nas terras do Bernardo Penabadi, que tamén ten a ver moito co modelo Burela, que é a comunidade caboverdiana, que lá chegou ligada ao traballo primeiro dunha grande industria e agora no mundo do mar, mas conta unha historia específica, un grupo musical, Batuco Tabanca, elas son mulleres caboverdianas que se xuntaron para cantar e ter, digamos, un espazo para viver a súa cultura. E, elas chegaron a ter moito suceso na Galiza, até o punto de ser unha figura recorrente
no programa máis popular da televisão da Galiza, que é o Luar, no? Nos últimos 20 anos, pois, a Batuco Tabanca foi máis de 15 veces, máis de 15 ocasións a participar neste programa. E é, sen dúbida, un impacto simbólico relevante, pois que se expresen en galego, galego-portugués, con certa normalidade para moita xente de grande sorpresa. Mas estas relacións da Galiza con Cabo Verde tamén atravesan empresarios galegos con intereses en Cabo Verde, xente do mundo do activismo ligado ao ámbito reintegracionista con ligaxoes con Cabo Verde, xente do mundo da investigación e da academia tamén con múltiples ligaxoes, e todo isto converseu é que até xa no 2016 o goberno da Xunta, aquí ven o vicepresidente Alfonso Rueda co presidente da República Caboverdiana, mesmo asinaron un memorándum of understanding para facer actividades en comuns, que a verdade non ten moito contido específico, mas sí que dá mostra de que son unhas relacións moito singulares. Esta investigación, Unha historia pro século XXI, conta tamén como foi o proceso de construción da lei, desde o impulso inicial do grupo promotor que recolleu asinaturas rúa a rúa, até a negociación política que houve no Parlamento da Galiza, porque realmente foi unha lei moito singular, tanto pelo peso histórico e simbólico que ten, non, de ligar formalmente a Galiza á lusofonía, como por outra banda o amplo consenso que conseguiu. Todos os partidos políticos do Parlamento da Galiza votaron a favor, e realmente isto foi un grande cambio a hora de interpretar esta cuestión de que tipo de relacións debe ter a Galiza cos países de lingua portuguesa. Mas, como dis, isto é unha matriosca, porque a verdade é que chegar a lei no 2014 é fruto dun camiño de séculos, sen ir tan longe, de décadas, porque a verdade é que o movimento reintegracionista que defende a unidade lingüística galego-portuguesa desde os anos 70 comeza a procurar tecer ligaxoes como os países de lingua portuguesa, e así especificamente activo nas relaxoes con xente do Brasil, de Portugal, ou cos países africanos como Angola, Mozambique ou o propio Cabo Verde. Nas entrevistas pódese ver como existe unha paradiplomacia underground do reintegracionismo, unha diplomacia alternativa producida por grupos de activistas que consiguen tecer vínculos que depois ten recoñecemento institucional, como veremos coa aprobación da lei, mas tamén no que é o ámbito da CPLP, na capacidade que ten de influenciar as posicións de distintos estados en momentos determinados. Mas a verdade é que teimamos con que é unha matriosca que enlaza moitos perfis diferentes da sociedade galega. O AGAL é a Asociación Galega da Lingua, a promotora histórica desta ligaxoes da Galiza coa lusofonía, mas entidades de moita distinta natureza tamén fixeron ese salto durante a primeira década do século XXI de ligarse formalmente á lusofonía. Por exemplo, o sindicato maioritario de traballadores da Galiza, que é a Confederación Intersindical Galega, pois eles tamén entraron no Consello Sindical da Lusofonía, tamén con unha historia moito particular de como, nun primeiro momento de tentar a súa adhesión, non se consigue, por veto precisamente dos sindicatos de ámbito español, mas finalmente consigue o estatus con plena natureza. Tamén a nivel cultural, o Cantos na Marea, a figura da Uxía, que é unha música da Galiza, pois abriu unha sistemática de relacionamento nos ámbitos da cultura e da lingua, da música, do audiovisual,
que tamén abriu moitas portas e se deu moitos novos camiños, mas tamén a Asociación de Escritores en Lingua Galega comezou a visibilizar a lusofonía dunha maneira explícita. A propia universidade, por exemplo, a Asociación Galega de Investigadores en Comunicación, pois tamén fai parte da Asociación de Investigadores en Comunicación da Lusofonía, o propio Grupo Galabra, ligado á Universidade de Filoloxía, mas as ciencias sociais en xeral, pois fai parte moito activa do debate académico na lusofonía. Digamos que a lei en sí é froito dunha historia moito concreta, mas ao mesmo tempo dunha historia que vai década a década, cámara lenta, facendo ese perfil propio da Galiza na lusofonía. Tamén a propia lei abriu a posibilidade a que as institucións galegas fixeran parte da CPLP. E tamén, ao longo de todas estas entrevistas, podemos observar como de maneira latente en todo momento está presente este conflito normativo que existe a hora de escrever o galego na Galiza. Agora mesmo na CPLP temos dúas entidades que son observadores consultivas galegas. O Consello da Cultura Galega sería a institución oficial, pois que traballa coa norma actual da Real Academia Galega da Lingua, e da outra banda temos a Academia Galega da Lingua Portuguesa tamén como observador consultivo dentro da CPLP, defendendo pois o acordo ortográfico. Esta historia, a verdade, é que nos últimos 2-3 anos acabou por introducirse tamén na historia das relacións do Estado español co Estado de Portugal, porque a verdade é que ese eixo Madrid-Lisboa sempre se primou en cualquier relación sobre outro tipo de elementos. A política de Estado nacional, pois é a que prima a hora de intervir en cuestións internacionais. Este verán, no mes de xullo deste ano, a España entrou oficialmente agora como observadora, como Estado e como país observador asociado. Esta situación de que a España non fixera parte da CPLP como observador asociado era realmente sorprendente, porque estados como Andorra, Francia ou os Estados Unidos, sin ser veciños de Portugal e sen ser ter no seu territorio linguas da mesma matriz, pois é unha anomalía que agora rematou e que a partir de agora pois tamén abre un novo camiño e un novo desenvolvemento desta historia. No fondo, o que temos é un futuro no que a Galiza e o seu presidente, o presidente Feijóo, que ven cá, con todos os cónsules honorarios dos estados que temos na Galiza. Temos unha lei de acción exterior que tamén debería de estar en traballo conxunto coa lei Paz Andrade, e deberíamos de aproveitar este perfil internacional que ten a Galiza, tanto a nivel económico, como cultural, como académico, para xenerar oportunidades. E, bon, a verdade é que o futuro está máis aberto que nunca. As relacións da Galiza coa lusofonía veñen de moito atrás, mas nas próximas décadas acabarán por cristalizar. Sen dúbida, unha das ideas máis fortes que se producen nas entrevistas de unha historia pro século XXI é que a internet fez desaparecer as distancias e iso faz que o relacionamento a hora de falar e de escrever tamén teña outras utilidades que se callar antes non existían. Bon, pela miña banda non vou dicer nada máis. Cualquier pregunta estou aberto. Moito obrigado pela atención.
Obrigada, Daniel, por esse panorama da lusofonia, pelas provocações também, porque eu achei essa fala bem provocativa em relação ao que a gente pode aguardar desse futuro, né? E dessas questões que agora estão muito mais latentes e mais urgentes, né? Principalmente a partir dessa entrada da Espanha, né? Como membro observador da CPLP. Bom, gente, como a gente sempre prevê no final das nossas comunicações, a gente tem um momento para perguntas, para comentários. A gente gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. Já vi que tem uma aqui do Zé Carlos. A pergunta é para o Daniel. Tudo bem, Daniel? Vou ler aqui Sim. para você. Em um evento acadêmico, o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, ao tratar do espaço da lusofonia, destacou que depois do 25 de abril, todo mundo reconhece a igualdade entre os estados e pessoas, mas observou que na vida real segue sem existir uma relação horizontal entre Portugal e outros países de língua portuguesa. Qual a opinião do senhor na relação dos países lusófonos com a Galiza? Existe essa relação horizontal? Obrigada pela pergunta, Zé Carlos. Bom, a verdade é que os hermano Almeida acho que sempre que fala con moita razón. Unha idea que pasei por alto, de facto, na intervención é esa idea da galeguía do profesor brasileiro Luís Rufato. Efectivamente, non há nenhuma dúbida, a lusofonía é unha idea problemática. É unha idea problemática pelo pasado colonial e, pelo tanto, é unha idea que debemos de asustar e adaptar aos tempos. Precisamente o Germano Almeida participou nun congreso que organizou o IGADI no 2018 e ele tamén interviu de maneira moito crítica coa idea da lusofonía e falaba precisamente de que a CPLP, que podía ser un grande avanzo, depois na realidade non facilitaba, por exemplo, o movimento de persoas dentro do espazo da CPLP, non? A verdade é que lá había público portugués tamén e houve moita discusión. E, de facto, sempre que estive en espazos onde estaban ao mesmo tempo xente de Portugal, dos países africanos, sempre existe esa problemática. Eu acho que a idea da galeguía, a grande virtude que ten é pensar críticamente sobre esa idea da lusofonía tentando transformala. Esa é a miña idea, mas acho que tamén nas próximas décadas, pelo peso que ten Brasil a nivel numérico no espazo da lusofonía e tamén África como continente no conxunto do planeta, pois acho que podemos facer entre todos porque exista unha relación máis horizontal. Eu ainda me surpreendo pelo fato do conceito de galeguia não ter tantos adeptos, porque, por exemplo, na tese do Xurxo Carbalido, ele comenta que a palavra lusofonia ela está ausente em todo o material de português produzido no Brasil. Ou seja, de fato, além da problemática em relação ao conceito, galeguia, pelo menos assim para os brasileiros, parece um pouco mais palatável do que a lusofonia. E essa ausência nos materiais de português para estrangeiros, ou mesmo dessa intenção de aproximação, não sei, parece que fica perdido mesmo essa questão da lusofonia, né? Eu acho super interessante essa questão dos conceitos e de que maneira eles estão evoluindo nesse debate e sendo aderidos também, né? Enfim, é muito interessante. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, Tayane. Gostaria de fazer uma pergunta tanto ao Daniel quanto ao Bernardo. Primeiro, parabenizá-los pela tão interessante exposição, porque a gente começa a pensar essa questão da lusofonia, né, e de como isso vem sendo paulatinamente, quer dizer, do galego, né, junto à lusofonia, como isso vem sendo paulatinamente trabalhado pelos galegos, né? Uma coisa que
também me ocorre, né, porque falou-se sobre o ensino do português na Galiza, né, que passa a ser uma disciplina obrigatória nas escolas secundárias, pelo que eu entendi, nos anos mais recentes. Eu pergunto, por exemplo, como está a relação do galego em Portugal, porque nós temos, por exemplo, o leitorado de galego na Universidade de Lisboa, sendo que há universidades no norte de Portugal, na Universidade do Porto, a Universidade do Minho, região mais próxima do galego. Por que não há aí, por parte das universidades, ou se já está havendo alguma promoção do galego também no norte de Portugal? Se vocês têm conhecimento sobre isso. Bon, eu posso dicir que a verdade é que as relações da Galiza e o norte de Portugal son moito ricas, tanto a nivel económico como social, a interrelación é moito forte. E de facto, tanto o goberno da Galiza como o goberno portugués teñen reforzado nos últimos tempos estes mecanismos de colaboración. Tamén desde as propias cámaras municipais existe unha grande tradición tamén moito ligada a esta entrada na globalización e na Unión Europea, que nese momento pois a fronteira diluíuse e avanzou moito. Mas a nivel lingüístico, acho que en Portugal tamén segue a existir un forte descoñecimento sobre a realidade galega e que é algo que mudou nas últimas 2 décadas e que aínda vai mudar máis, mas aínda temos moito camiño que percorrer. Menos que no Brasil, se callar, pero camiño. Bernardo, gostaria de comentar também? É claro que o ensino da cultura galega em Portugal pode ser melhorado, deve ser melhorado, e em qualquer caso, falamos da Universidade de Lisboa e a Universidade de Lisboa, tanto a Universidade de Lisboa como a Universidade Nova de Lisboa estão a realizar un grandísimo traballo divulgador da cultura galega, mas no primeiro lugar é a Universidade do Minho, con un centro de estudos galegos, con inúmeras actividades, con programas moito dilatados no tempo que eles traballan. Entón, non temos só en Lisboa, há interese nos estudos galegos en Coimbra, há interese no Porto e en Braga os primeiros. Reitero que ese é o ponto de partida, e que ten de ser mellorado. Estamos a falar só de universidade. Neste caso, nós temos máis camiño andado porque estamos a falar xa de escolas de ensino secundario. Estamos a falar de un público entre 12 e 18 anos e nese sentido en Portugal están un bocado máis atrás do que nós. Obrigada. E essa questão também, acho que é influenciada porque o grande público, né, de português, pelo menos, né, na Galícia, ainda é do público adulto, né? E quando a gente fala do ensino secundário, ensino primário, a gente está falando de uma parcela ainda muito menor, porque quando a gente fala do ensino, né, de língua portuguesa na Galícia, a gente está falando também de números não pouco significativos, mas acho que números frustrantes em relação a todo esse amparo pela Lei Valentim Paz Andrade, esses esforços individuais também de pessoas como o professor Bernardo, Xurxo Carvalho, Carlos Quiroga, né? Esses grandes representantes e também embaixadores da língua portuguesa na Galícia.
Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu queria ler um comentário que o Christian Salles fez aqui no chat, porque eu acho que, de alguma forma, também fala um pouco da lei e provoca a gente também a fazer algumas reflexões. Ele diz assim: a minha interrogação está com a recém-admissão do Estado espanhol como observador da CPLP. Ai, peraí. Tendo em vista que este Estado nada fez em proteger o português oliventino, o raiano, o galaico-português do Vale de Xalima e as próprias políticas da Junta de Galícia em relação às aulas em galego no próprio país da Galiza. Além disso, a Lei Valentim Paz Andrade ainda parece letra morta na prática. Que é essa questão de que os números não é que eles sejam tão ínfimos assim, mas eles são frustrantes diante desse panorama, do contexto e de todo o potencial da lei. Não sei se vocês gostariam de comentar essa provocação também, essa reflexão do Christian. Oficializar non significa normalizar, mas oficializar é unha porta aberta. Portanto, fica claro que a Lei Paz Andrade non foi desenvolvida, mas está aprobada. É un primeiro punto. Pois, tes razão, Bernardo. A verdade é que ese acontecimento da oficialización tamén se produciu cun contexto determinado, non? Por iso a lei, se vocês ven en internet, é unha páxina de un procesador de textos de Word, son 5 artigos, acho, e abre as portas a moita coisa, mas quen ten a posibilidade de facer ese camiño de facto, que a Xunta da Galiza está a administrar moito os seus esforzos. A verdade é que tamén os últimos anos, cando parecía que era a Galiza como comunidade autónoma que iba a solicitar formalmente a entrada na CPLP, tamén foi o propio Estado español que paralizou ese proceso. Entón, bon, eu acho que persoalmente onde está máis fraca a lei é na que está da introdución do portugués no ensino e claro, ese sí que é a xatice da lei. Termos lei, mas aínda non teñamos bon, os estudantes a prepararse na lingua. Mas o certo é que iso, a internet, as redes sociais, a posibilidade de ver eventos como este e de normalizar que se poda comunicar, pois, bon, tamén acho que vai facer para que a lei acabe de andar. Eu concordo muito com essa reflexão. Eu acho que o comentário do Christian demonstra um pouco essa incongruência, né? Existe uma coisa incoerente dentro da lei, e quando você fala da questão da fraqueza da implementação desse ensino, quando eu li, assim, tive o primeiro contato com a lei, eu vi uma preocupação muito maior com os meios de comunicação, por exemplo, né? E a gente vê isso até nos frutos da lei, né? Se a gente pensa assim no que se foi produzido em relação em termos de conexão entre Galícia e Portugal, a gente tem séries, por exemplo, de programas de rádio, mas efetivamente em termos de educação, né, de implementação do ensino, penetração do português na Galícia, de fato parece que ficou um pouco negligenciado. Bom, como a gente está avançando no horário, eu queria então fazer a pergunta do Abel, a nossa última pergunta. Vocês estão de acordo? Sim? A pergunta do Abel Sarmento é: qual é a relação entre galego e os outros países da CPLP? Eu mostrei antes un mapa, unidade da lingua, diversidade das falas, entón, todos os países da CPLP partillamos un idioma e dentro dese idioma común todos temos os nosos diferentes sotaques, as nosas diferentes variedades. Entón, o que é o galego? É un ramo da árbore común.
Daniel, você gostaria de comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Pessoalmente, acho que o resumo do profesor Bernardo é perfeito. Cá na Galiza temos tamén o seguinte pantalla, a seguinte ecrá para avanzar neste debate e recoñecer os distintos activismos que há pela defensa da lingua, recoñecerse os uns aos outros e non brigar, acho eu, en questões que diminúen a nosa enerxía a hora de presentarnos no exterior. Se callar son brigas inevitáveis, mas tamén teñen de darse con respeto e con cariño, neste caso porque tamén o certo é que a trayectoria de moita xente diferente en defensa da lingua tamén debe de porse en valor. O professor Bernardo está projetando de novo os slides para vocês verem um pouco dessa, ilustrando, né, a questão que o Abel comentou no chat. Você quer falar mais alguma coisa, Bernardo? Non, simplesmente reitero o agradecimento, profesora Claudia, Tayán, o Gabriel, a todas as persoas que estiveran a organizar este evento, o meu infinito agradecimento, e eu estou ao dispor para colaborar en cuaisquer iniciativas de ponte comunicativa entre os nosos países. Sempre que for un relacionamento entre entidades soberanas, non subordinadas umas ás outras, é claro que colaboraremos de brazos abertos. Muito obrigada, Bernardo. Queria agradecer novamente ao Daniel e ao Bernardo pela participação e também aos assistentes que ficaram até o final para o momento de perguntas. Aos assistentes especificamente, não se esqueçam de assinar a lista de presença, caso vocês tenham interesse no nosso certificado de participação. E também, se vocês gostarem assim, né, de receber o nosso e-mail com as diferentes atividades que a gente propõe ao longo do ano letivo, né, do programa. E aí queria passar a palavra para a Cláudia, para ela fazer o encerramento oficial. Eu estou lendo os comentários e a gente está muito agradecido pelo feedback, pela participação. Bom, então eu agradeço a presença aí dos nossos convidados, o Bernardo e o Daniel, né, que assim, nos trouxeram informações tão preciosas com relação a essa questão, né, do galego na lusofonia, e estamos aqui abertos a novas propostas. Se vocês puderem novamente, em outro momento, voltar, né, em outros eventos nossos, será um prazer revê-los, né, e acompanhar aí todo o trabalho que vocês têm feito em prol do galego, né, e da difusão da língua galega. Muito obrigada a todos, né, os assistentes, a Tayane e o Gabriel, e creio que a gente pode encerrar, então, o evento.